O sol se pôs e as pessoas honestas estão dormindo. As bruxas deslizam silenciosamente para fora das suas camas, assegurando-se que não perturbam o sono dos seus maridos. Preparam-se então para o sabá, esfregam seus corpos com um unguento mágico que lhes permite levitar e saem voando montadas em vassouras, tamboretes ou animais. Chegando na reunião, elas defecam em cima de um crucifixo e de hóstias consagradas. Em seguida, saúdam seu mestre, o diabo, dando-lhe um beijo obsceno nas nádegas. Há também um banquete, no qual as bruxas comem criancinhas. E depois disso, um cão ou um gato preto derrubam os candelabros e tudo escurece. Começa então uma orgia obscena. Ao final, as bruxas despedem-se e retornam para suas casas, como se nada tivesse acontecido. Ao ouvir essa história que eu acabei de contar, você certamente pensou, nossa, que coisa mais fantasiosa, que coisa mais irreal. Eu também acho, mas a verdade é que contos como este foram traçados por escritores nos séculos XV e XVI e foram disseminados por toda a Europa na época. Pior que isso, essa imagem da bruxa má provocou a execução de milhares de pessoas, e entre elas, a maioria esmagadora era de mulheres. Hoje, o meu vídeo vai ter muitas partes bem bonitas, mas eu já te alerto que esse não vai ser um vídeo fácil, e em alguns pontos ele não vai ser nada alto astral, como a maioria dos conteúdos que eu trago por aqui. Mas ele é bem necessário e ele precisava ser feito. Eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa, e hoje nós vamos falar sobre a história da bruxaria. Falar sobre a história da bruxaria é falar de diversos assuntos ao mesmo tempo. História, religião, antropologia, política, sociologia e mitologia se misturam dentro desse caldeirão e vão trazendo retratos da nossa sociedade desde a pré-história até os dias de hoje. E dentro da história da bruxaria está também a história da mulher. Nós observamos que os capítulos da história da bruxaria foram diretamente influenciados pelo olhar da sociedade sobre a figura feminina. E esse olhar, que na pré-história era uma veneração, ao chegar na Renascença, após a Idade Média, começou a ser uma completa opressão. É um erro muito comum achar que a história da bruxaria se resume simplesmente ao período da Inquisição. Na verdade, essa história começou muito antes disso e continua a ser escrita até hoje. Para entender a caça às bruxas, precisamos entender antes o processo de controle e domesticação da mulher. E para isso, precisamos também retornar às civilizações de culto à deusa mãe ainda lá na pré-história. Mas o mais importante de tudo é que para entender a história da bruxaria é necessário entender o poder arrebatador da sabedoria feminina. E aí nós saberemos então por que esse poder foi tão temido e precisou ser tão silenciado. Para facilitar o seu entendimento, eu coloquei os principais acontecimentos da história da bruxaria em uma espécie de linha do tempo, dividida em 7 fases. A primeira fase que nós vamos falar são as civilizações da deusa lá na pré-história. Depois nós vamos falar sobre o antigo paganismo. O terceiro ponto é a consolidação do cristianismo. E aí então nós temos a caça às bruxas. Temos também o olhar debochado do iluminismo. E depois disso chegamos na ascensão do ocultismo para então chegarmos na 7ª fase, que é o surgimento do neopaganismo. É claro que não dá para entrar nos mínimos detalhes de todos esses séculos de história. Então ao longo desse vídeo eu também vou deixar algumas fontes bibliográficas e nomes importantes para que vocês também possam estudar e se aprofundarem melhor nesse assunto. Mas agora, vamos lá mergulhar na história da bruxaria. Em muitas culturas, lá no Paleolítico, o feminino era visto como força fundamental para a sobrevivência na Terra. As mulheres, por seus ciclos, sua fertilidade e seu poder de gerar uma nova vida, eram honradas e vistas como sagradas. A própria Terra em si, por ser aquela que nutre e que sustenta os seus filhos, era considerada uma grande mãe. E seus poderes foram personificados na figura da grande deusa, ou grande deusa mãe, como também é chamada. E como a mulher era praticamente um retrato da natureza, ela era divina. Quando a gente fala da grande deusa, nós estamos falando da força feminina da Terra, que também está dentro de todas as mulheres. Parafraseando o grande mitologista e professor Joseph Campbell, a mulher foi o primeiro ser adorado pelo mundo humano, por conta justamente do reflexo que ela é da natureza.
Esse aqui é um registro de 25 mil anos antes de Cristo, chamado de Vênus de Lowell, na qual nós vemos a figura de uma mulher que segura seu ventre ao mesmo tempo que também tem uma lua crescente nas mãos, porque os seus ciclos menstruais estão alinhados com as fases lunares. E essa lua crescente também se assemelha a um chifre de touro, que é símbolo universal do elemento terra e da fertilidade. Nas culturas paleolíticas, antes do cultivo do alimento e da domesticação de animais, as populações humanas eram basicamente coletoras e caçadoras. E é muito interessante observar como a ênfase ao feminino floresce muito mais fortemente nas zonas equatoriais, locais onde a terra é fértil, onde a terra é abundante. Já nas tribos caçadoras de grandes animais, nas quais a natureza é hostil e a coleta é escassa, a força física e a competitividade se fazem muito necessárias, e a ênfase então é masculina. E é interessante também observar que os hebreus foram um povo que rejeitou completamente a ideia da deusa, chamando inclusive de abominação. E como disse Joseph Campbell, não é à toa que a terra da qual Adão foi feito é pó. Entender a relação entre o ser humano e a natureza é essencial para entender a figura da deusa mãe. Quando se há uma vida humana completamente regida pela relação entre indivíduo e terra, nós vemos que o tempo das pessoas era o tempo da terra. Então era necessário saber esperar a hora do nascimento, do crescimento, da colheita. Era natural entender os ciclos de vida, morte e renascimento. E com isso, era normal honrar todas as fases e épocas da natureza. E, consequentemente, honrava-se também todas as fases e épocas da vida de uma mulher: a virgem, a mãe e a anciã. E é daí que vem o conceito de deusa tríplice que a gente tanto fala na bruxaria. É a visão de que toda mulher possui esses três arquétipos dentro de si. A virgem, que é a menina solta, ativa, empolgada, guerreira, alegre. A mãe, que é a mulher fértil, sensual, acolhedora e criativa. E a anciã, que é a bruxa, a senhora sábia, madura, intuitiva e experiente. A deusa mãe não era só sobre fertilidade, ela era sobre regeneração. Ela é aquela que gera, nutre e recebe o nosso corpo após a morte para dele fazer renascer a vida. Aquela que nutre e também a que devora. Nas civilizações da deusa, por mais que houvesse uma matrilinearidade, mulheres e homens governavam juntos, em cooperação. O poder feminino não representava necessariamente uma soberania social. Ao contrário do que iria acontecer mais para frente com as mulheres no patriarcado, os homens não eram controlados ou oprimidos. As culturas da deusa eram culturas pacíficas, que se organizavam em círculo, todos de igual para igual. Mas justamente por serem pacíficas, elas não tinham cidades fortificadas e se tornariam um alvo muito fácil. Então, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, começa o que é chamado de influxo indo-europeu. As tribos guerreiras começam a conquistar os locais onde havia o culto à deusa mãe, e os deuses masculinos começam a centralizar o poder. Então, gradualmente, os deuses guerreiros vão substituindo as mitologias baseadas na tradição da deusa mãe por aquelas representadas por divindades paternas, divindades ligadas à guerra, figuras como posteriormente seria Zeus, por exemplo. As deusas primordiais passam a ser colocadas como mães ou esposas desses deuses chefes. Essas correntes teóricas sobre o poder e a veneração da figura feminina na pré-história são defendidas por diversos estudiosos, e dentre eles os grandes precursores são o antropólogo suíço Bachofen e a arqueóloga lituana Maria Gimbutas. Eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre eles e principalmente sobre Maria Gimbutas. Ela possui livros dedicados totalmente a isso, e em destaque a obra Civilization of the Goddess. Outra dica é vocês darem uma pesquisada em obras como O Cálice e a Espada, da acadêmica austríaca Riane Eisler, e na obra When God Was a Woman, da historiadora americana Merlin Stone. E o livro que eu mais indico de todos, por ser inclusive o mais acessível e o mais facilmente encontrado, é esse aqui, que é o Deusas, Mistérios do Divino Feminino, do mitologista e professor Joseph Campbell. Após o influxo indo-europeu, nós começamos a ter o que chamamos de culturas avançadas. Nós temos a organização das comunidades urbanas e o surgimento, de fato, das primeiras civilizações, como os sumérios e os egípcios. A partir do momento em que nós temos uma sociedade mais dividida em grupos, nós temos uma cidade, nós começamos a ter uma mitologia mais dividida então. Nós temos a figura da deusa mãe, nós temos a figura do deus guerreiro, mas começamos também a
a ter várias deusas e deuses que vão abençoar e representar todos os demais grupos da sociedade. Ainda assim, o culto à Mãe Terra persiste. Os povos rurais da antiguidade eram pagãos. O paganismo é um culto à natureza, o conjunto de tradições politeístas nas quais deuses e deusas são idolatrados por representarem aspectos da natureza. Porque olha só, se era da terra que vinha o alimento e o sustento desses povos da antiguidade, nada mais justo do que considerar a natureza divina e honrá-la. As divindades, então, são as personificações dos poderes e fenômenos naturais. E é por isso que existem os deuses da lua, do sol, da chuva, do mar e também dos aspectos sociais, como os deuses do amor, do vinho, da guerra, da morte, do nascimento. Porque assim como a natureza, as pessoas também vivem os seus ciclos. Então é importante entender que o paganismo é um culto à natureza. O termo pagão, inclusive, significa homem do campo, significa rústico. Então o paganismo é esse culto à natureza e os deuses pagãos representam pedacinhos, fenômenos da natureza e também da vida humana na época. Esse politeísmo é visto em diversos panteões da antiguidade: egípcio, sumério, iorubá, grego, romano, celta. Os celtas, inclusive, embora não fossem uma sociedade matrilinear e muito menos matriarcal, viam a natureza como a expressão máxima da deusa mãe. Ou seja, mesmo havendo outros deuses e deusas, a divindade máxima permaneceu sendo feminina. Na antiguidade, eram ainda as mulheres que guardavam os conhecimentos sobre as ervas, quais plantas eram remédios, venenos, afrodisíacas, abortivas. Elas eram curandeiras, feiticeiras que passavam seus saberes para suas filhas e netas. Então as mulheres, desde a pré-história, tinham um conhecimento e um domínio maior sobre as plantas e os ciclos da natureza, porque elas comparavam com o seu próprio corpo e com os seus próprios ciclos naturais. Mas a gente nota que aquela grande deusa mãe estava perdendo cada vez mais o seu aspecto tríplice. Ela deixava de ser várias em uma e agora seria multifacetada em diferentes arquétipos. Uma deusa para o amor, uma deusa para a sabedoria, uma deusa para a família, outra para a espiritualidade. Isso porque era muito perigoso uma mulher se sentir assim tão plural. E o fato da deusa ser um reflexo das mulheres mostrava que as mulheres tinham todos esses poderes que estavam unidos dentro da grande deusa nelas mesmas. Então dividir e multifacetar era muito importante para o patriarcado, que já estava ali começando a chegar sorrateiramente. Muita gente pensa que a Igreja Católica simplesmente chegou assim e disse: agora a sociedade é patriarcal e ponto. Mas a verdade é que o patriarcado foi começando assim dessa forma suave, dessa forma sorrateira. Na Grécia Antiga, os arquétipos femininos, que já haviam começado a ser mais abafados em outros panteões ao redor, voltam com muita força, Nós temos deusas com presenças muito marcantes e muito importantes nos mitos. Mas mesmo assim, a gente percebe que as mulheres começam a cultuar deusas com as quais elas mais se identificavam. Ah, você é uma mulher mais inteligente? Então você vai cultuar Atena. Você é uma mulher mais família? Então você vai cultuar Hera. Você é mais amorosa, mais sensual? Então você vai cultuar Afrodite. E isso parece algo muito simples, mas influencia o comportamento feminino até hoje. Coloca as mulheres a se encaixarem em um padrão, em uma caixinha. Então, aparentemente, ou você é uma mulher mãezona, ou você é uma mulher empresária. Ou você é a mulher espiritualizada, ou você é a mulher guerreira. Quando no fundo a gente não precisa ser uma ou outra. A gente tem todas essas forças dentro da gente. Então essas forças, elas estavam todas unidas na ideia da grande deusa mãe. Mas quando essa grande deusa mãe, ela é multifacetada, as mulheres também vão se dividindo. Então a gente começa a ver também que as faces mais sombrias da deusa, aquelas mais indomáveis, selvagens, devoradoras, mais obscuras, começam a virar monstros, como as górgonas, ou são demonizadas, como Lilith. A gente vê várias deusas nos arquétipos da Virgem e da Mãe sendo cultuadas, mas cada vez menos a gente vê o arquétipo da anciã, daquela velha bruxa sábia. E se observarmos bem, até hoje em dia, quando nós falamos sobre Afrodite e Atena, todo mundo sabe que são deusas, mas nem todo mundo conhece Hécate ou Baba Yaga, por exemplo. Então cabia à mulher cada vez menos o seu lado mais selvagem, o seu lado
lado mais amargo também, apenas a doçura era permitida. E aos poucos a gente se tornava essa sociedade que só enxerga a beleza na mulher jovem e fértil, mas é incapaz de ver a beleza na sabedoria de uma sábia anciã, a beleza das rugas e da experiência. Inclusive, a própria figura da Virgem Maria também vai mostrar de uma forma literal esse olhar patriarcal que exalta a mulher virgem e mãe. E o terceiro arquétipo da bruxa anciã? Cadê ele? Algo que muitos pesquisadores acreditam ter sido um fator determinante para a instalação de uma cultura mais patriarcal foi a descoberta de que as mulheres não eram capazes de gerar um filho sem a participação do homem, diferente do que se pensava lá na pré-história. É importante lembrarmos ainda que a maior parte das religiões antigas era monista. Os deuses eram moralmente ambivalentes, tendo seus grandes triunfos e qualidades e também o seu lado mais negativo. As divindades, por serem representações das forças da natureza, muitas vezes estavam relacionadas tanto à vida como à morte ao mesmo tempo, ou então com o amor e a destruição simultaneamente. E era honrando e enxergando o sagrado em todos os ciclos naturais que seguia o paganismo. Mas por volta de 600 anos antes de Cristo, os ensinamentos de Zaratustra na Pérsia começam a romper esse monismo e estabelecer que o mal não poderia de forma alguma ser manifestação divina. E esse pensamento teve uma enorme influência sobre o pensamento monoteísta hebraico, que por sua vez originou a teologia judaico-cristã. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, homem e pai. Eles foram responsáveis pela composição de alguns dos livros que fazem parte da Bíblia e originaram as maiores religiões monoteístas do mundo. E a religião hebraica foi extremamente influente na criação do conceito do diabo, o Satã. Afinal de contas, se existe um Deus todo-poderoso, inteiramente bom e onipotente, teria que haver também uma força maligna, masculina e em oposição, até mesmo para justificar todo o mal e todos os problemas que existem no mundo. E em cima desse conceito, seguiu toda a teologia judaico-cristã. E um dos pontos cruciais disso é que os hebreus e toda a teologia que se origina na mitologia hebraica estabelece o padrão do exclusivismo, tratando o seu Deus como o único verdadeiro e conferindo às demais divindades o status de demônios. Com mitologias ficando cada vez mais patriarcais, nós chegamos ao momento em que o culto monoteísta é estabelecido como oficial. Afinal, ter um homem como chefe espiritual é fundamental para colocar os homens como chefes das casas e donos do poder. Por volta do ano de 390, o cristianismo se estabelece como religião oficial do Império Romano. Mas na prática, e sobretudo para o povo rural, isso não aconteceria do dia para a noite. Foram séculos de conversão da sociedade para que houvesse uma total transição do paganismo para o cristianismo. E os cristãos, que antes haviam sido duramente perseguidos pelos romanos, agora assumiriam o papel dos perseguidores. Um dos primeiros passos para converter o povo do paganismo para o cristianismo foi demonizar a figura dos deuses pagãos, dizendo que todos os deuses pagãos são demônios. Nas crenças pagãs, as divindades representavam aspectos da natureza e muitas das divindades possuíam chifres, que simbolizavam os animais da terra, o poder e a caça. A figura do diabo, então, ganhou seus convenientes chifres. Outro símbolo que passou pelo mesmo processo foi a figura do bode, que antes representava a fertilidade e estava muito presente nos cultos a Dionísio. E a serpente, que antes simbolizava a sabedoria e o renascimento da deusa. Os animais pretos e noturnos, em geral, passaram a ser vistos como possuídos pelo demônio, e aqueles que convivessem com eles começavam a ser vistos com maus olhos, sobretudo as mulheres. Inicia-se também um uso pejorativo do termo pagão. Na origem da palavra, paganismo significa homem do campo, rústico, mas a partir de agora o termo seria usado de uma forma negativa para todos aqueles que não eram batizados na fé cristã e que por isso não seriam dignos e aceitos no reino dos céus. Outro ponto decisivo é que as festividades cristãs foram colocadas em cima dos antigos festivais pagãos e usando elementos similares para que o povo fizesse a transição de uma festa para outra. O nascimento do Deus Sol no solstício de inverno, celebrado no final de dezembro pelos pagãos no Sabá de Iule,
foi substituído pelo Natal. E até mesmo o pinheiro, a árvore de Natal, foi algo também tirado do paganismo. Assim como a Páscoa também trouxe elementos folclóricos da celebração pagã de Ostara, inclusive os simbolismos dos ovinhos de Páscoa. E o Dia de Finados é bem parecido com o Sabá de Samhain, que é um sabá em que a gente honra os nossos ancestrais. Isso tudo sem falar em todo o imaginário popular alimentado por contos de bruxas malvadas que moram na floresta e que comem criancinhas. E é interessante observar que a bruxa é sempre retratada como uma mulher selvagem. Ela mora na floresta, ela está acompanhada de animais que são possuídos pelo demônio, ela faz poções com ervas e pedaços de animais, ela fica nua ao redor da fogueira e é uma mulher muito sexual. E aí a gente começa a ver as mulheres da sociedade da época com medo de serem vistas como bruxas, né? E elas começam a se afastar da natureza, começam a se afastar do prazer e de toda a sua essência selvagem. O arquétipo da mulher sábia, da bruxa selvagem, não é mais aceito. Para o patriarcado, só é conveniente a Virgem e a Mãe, né, que são os dois arquétipos representados na Virgem Maria. A deusa tríplice, ela não poderia mais existir. Agora a gente só teria a Santíssima Trindade. Todas as sobrevivências de crenças e práticas pagãs foram condenadas como demoníacas pela teologia cristã. E como a teologia tinha influência direta sobre o direito civil, logo isso virou lei. Então, na própria Bíblia, há citações intolerantes à prática de feitiçaria que foram usadas como argumento para as perseguições, como Êxodo capítulo 22, versículo 18, que diz: a feiticeira não deixarás viver. Inclusive, a criação do termo bruxa, que vem de maléfica, foi nesse período. Os pagãos não se denominavam bruxos, eles eram simplesmente pagãos, eles estavam honrando a natureza. E muitas coisas foram sendo incrementadas no conceito e nas acusações de bruxaria ao longo da Idade Média. A ideia de pacto com o demônio surgiu ali, a ideia de heresia cristã, e tudo isso foi levando à criação posterior da Inquisição, que eram os tribunais da igreja que investigavam e julgavam aqueles que ameaçavam a doutrina cristã. Tudo isso é muito bem contado pelo historiador americano Jeffrey Russell no excelente livro A História da Bruxaria. Tá aqui a dica para vocês, eu recomendo bastante esse livro. E outro autor que eu recomendo bastante é o historiador italiano Carlo Ginzburg, que possui obras acerca desse tema também, como Andarilhos do Bem e História Noturna, e algumas outras também. Esses daqui são os que eu li e que eu recomendo. Muitas pessoas atribuem a caça às bruxas ao período medieval, mas a verdade é que foi em cerca de 1450, já no fim da Idade Média, que o medo das bruxas havia se propagado por toda a Europa e se transformou numa obsessão febril, que resultou em verdadeiras atrocidades misóginas. Em 1450, começava uma caça que duraria séculos. E o medo não era para menos. Os contos sobre as bruxas que faziam pactos demoníacos, levitavam e comiam criancinhas eram assustadores. Por mais fantasiosos que possam parecer hoje em dia, estamos falando de outra época. E essas ideias causaram um verdadeiro clima de ansiedade e histeria social. A bruxaria passa então a ser crime de heresia na Europa e sua punição era a morte na fogueira, com exceção da Inglaterra, que tratava a bruxaria como um crime civil e não como um crime de religião. Por isso, na Inglaterra, as bruxas eram enforcadas e não queimadas como no resto do continente europeu. Toda a ação e poder da Inquisição foi fortalecido pela Bula Papal de 1251, emitida pelo Papa Inocêncio IV, que autorizou o confisco de bens, a prisão, a tortura e execução dos hereges mediante pequenas provas. Então não era necessário provar grandes coisas para uma pessoa ser acusada ali de heresia. E isso também foi fortalecido pelos manuais para inquisidores que começavam a surgir e ensinavam como identificar uma bruxa. O livro mais influente e decisivo de todos foi o Malus Maleficarum, ou Martelo das Feiticeiras, publicado em 1484 pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer.
Segundo Malleus Maleficarum, os 4 pontos essenciais da bruxaria era: primeiro, a renúncia à fé cristã, ou você é católico ou você é herege e pratica bruxaria. Segundo ponto, a devoção integral a serviço do mal, então as bruxas elas serviam o mal. O terceiro ponto é o sacrifício de crianças não batizadas, o que forçava todo mundo a querer batizar as crianças, porque enfim, todo mundo tinha medo que as bruxas pegassem essas crianças que não são batizadas. E o quarto ponto é que as bruxas praticavam orgias e relações sexuais com o diabo, e essa era uma forma de dizer que todo o desejo sexual que uma mulher tinha, na verdade, era ela mostrando aí que estava enfeitiçada pelo demônio. E além disso, segundo Malleus Maleficarum, também era típico das bruxas mudar de forma física, voar, profanar os sacramentos cristãos e preparar ungüentos mágicos. E de toda essa parte, a única que é real é que a gente realmente prepara os ungüentos mágicos, né, as poções mágicas, mas o resto, eu gostaria muito de voar, de poder voar, mas infelizmente. A cereja do bolo é que a razão que Henrik Kramer coloca no livro para justificar que a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres é porque elas são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e carnais do que os homens. Esse é um livro absolutamente misógino, e aqui vão alguns trechos dele. Que há de ser a mulher, senão uma adversária da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, um deleite nocivo, um mal da natureza pintado de lindas cores. São mais crédulas por natureza, e já que o objetivo do diabo é corromper a fé, preferem então atacá-las. As mulheres são, por natureza, mais impressionáveis. Possuidoras de uma língua traiçoeira, não se abstêm de contar às suas amigas tudo o que aprendem através das artes do mal. As mulheres, intelectualmente, são como crianças. É animal imperfeito. Sempre decepciona e mente. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um documentário exclusivo sobre o Malleus Maleficarum. E você também pode ler o próprio livro, né? O livro é horrível, mas ao mesmo tempo é muito importante para entender o teor misógino da Inquisição. As torturas da época da Inquisição eram horríveis e elas inspiraram inclusive torturas que foram utilizadas em guerras e em ditaduras posteriores. Mulheres eram despidas e minuciosamente analisadas para a busca de alguma cicatriz ou marca que seria chamada de a marca da bruxa. Só que os torturadores acreditavam que algumas marcas eram invisíveis, então eles saíam pulsando o corpo das mulheres com objetos pontiagudos em busca de pontos que fossem insensíveis à dor. Também havia a busca por um terceiro mamilo ou qualquer outra protuberância que seria chamada de a marca do diabo, pois era onde os inquisidores acreditavam que as mulheres davam de mamar ao Satã. Também havia aquilo que era chamado de banho, que era quando amarravam os pés e as mãos da acusada e jogavam em uma água profunda. Caso a mulher afundasse, ela teria sido aceita por Deus e ela era inocente. Caso ela boiasse, ela havia sido rejeitada por Deus e por isso ela era culpada. Entre muitas outras violências, também estavam parafusos para comprimir os polegares, a cadeira de inquisição cheia de parafusos também, os banhos em cal fervente, troncos para flagelação e a terrível estrapada, no qual os braços do herege eram amarrados nas costas e depois ele era suspenso no ar com pesos amarrados nos pés para desarticular os ombros. E esses são só alguns exemplos das muitas formas de tortura que haviam na Inquisição. Diante de todas essas torturas horríveis, muitas pessoas acusadas acabavam confessando crimes de bruxaria que nem sequer tinham cometido, com a esperança de que se livrassem da dor. Essas confissões, por sua vez, confirmavam ainda mais a toda a população que as bruxas realmente existiam. Para vocês imaginarem o nível de histeria social, haviam mulheres que se confessavam voluntariamente porque tinham tido um sonho estranho e achavam que estavam começando a ser possuídas pelo demônio por causa desse sonho estranho que elas tinham. E aí você pode se perguntar, mas por que isso tudo? Por que esse ódio e essa opressão tão grande contra as mulheres? Por que era interessante que a mulher não tivesse domínio do seu corpo? Por que não era interessante que ela sentisse prazer? Por
Por que era melhor que a mulher se afastasse da floresta e das ervas? Então vamos refletir um pouco sobre isso, porque dentro disso há uma junção de vários fatores. No século XVI, houve um aumento significativo na quantidade de viúvas solitárias. Essas mulheres, sem o apoio de um marido nessa época, empobreciam. E estando pobres e sozinhas e tendo sobrevivido às pestes enquanto seus maridos não, elas eram as mais acusadas de bruxaria durante a Inquisição. Com o tempo, mulheres de todas as classes e idades foram condenadas às fogueiras, mas é inegável que o principal alvo inicial eram as mulheres idosas e de baixa renda, que tinham pouca influência e praticamente nenhuma proteção social e legal. Instalava-se então um sistema patriarcal e capitalista no qual o valor que você tem é o valor que você produz para a economia. E aqueles que não geram valor são vistos como um peso. As mulheres tendiam a viver mais tempo que os homens e sobreviviam muito mais facilmente às pestes. E aí haviam argumentos absurdos de que as senhoras haviam recorrido à magia para sobreviverem ou para matarem os homens. É importante também ver o teor elitista da Inquisição. As pessoas sempre buscam motivos para responsabilizar e culpar alguém pelas coisas ruins que acontecem na vida delas. E nesse jogo de botar a culpa em alguém, historicamente a corda sempre arrebenta do lado menos favorecido financeiramente. Então, muitas parteiras foram acusadas de bruxaria porque um bebê de uma madame nasceu com alguma deficiência ou porque a gestante morreu durante o parto. Muitas criadas foram acusadas porque os patrões estavam tendo um mal-estar recorrente. Muitas camponesas foram acusadas porque uma plantação de um grande senhor morreu. A gente tem o estabelecimento de um padrão de beleza em que a mulher que não é jovem ou que não está no período fértil, ela não é vista como bonita, ela é vista como uma bruxa e ela é retirada da sociedade. Principalmente se ela não tiver condições financeiras, né? Se ela estiver em uma faixa mais humilde da sociedade. A gente também tem um estabelecimento de um padrão de culpabilização da mulher pelo motivo contrário também. Então tem aquela mulher que é tão bonita que despertava os desejos e os sonhos dos padres e homens casados. E aí, se um homem casado ficava sonhando com ela, se um padre ficava pensando nela, na verdade ela também era acusada de bruxaria, porque ela enfeitiçou, ela entrou na mente do homem. Então ela era uma bruxa e ela era acusada também. Segundo a maravilhosa professora e escritora italiana Silvia Federici, que é uma profunda pesquisadora no assunto, a caça às bruxas foi um fenômeno essencial para o estabelecimento do sistema patriarcal e capitalista. As curandeiras e mulheres em geral que detinham antigos conhecimentos empíricos sobre as propriedades das ervas e plantas, elas não poderiam mais existir, pois esses conhecimentos davam muito poder a elas e eram potencialmente perigosos à nova ordem econômica. O Estado precisava ter domínio sobre o corpo e o comportamento da mulher. Mas como ter esse controle se aquela mulher sabe se curar sozinha? Se ela conhece as ervas que vão ajudá-la a não engravidar ou a não ter um filho, por exemplo? As mulheres livres e sábias, então, começavam a ser queimadas e com isso, cada vez mais a mulher estava dentro de casa, bem comportada, silenciosa, cumprindo seu papel de reprodução social, dando à luz a novos trabalhadores, a novos soldados e a novos chefes de família. Para quem quiser adentrar mais nesse assunto, eu recomendo muito o livro Mulheres e Caça às Bruxas, de Silvia Federici. E se você terminar esse livro aqui com sede de saber mais sobre esse olhar sociopolítico em relação à Inquisição, não deixe de ler também o Caliban e a Bruxa, que é uma obra mais completa dessa mesma autora sobre esse tema. O auge da caça às bruxas foi entre 1560 e 1660. Nesse período também havia conflitos entre a Igreja Católica e a Reforma Protestante. Inclusive, os protestantes também perseguiram as bruxas, com bastante crueldade. As inquisições estavam espalhadas por toda a Europa e também chegaram nas colônias europeias, inclusive aqui no Brasil, mas em especial nas colônias inglesas, como é o caso dos famosos julgamentos de Salem
nos Estados Unidos. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo sobre os julgamentos de Salem, comenta aqui embaixo. De acordo com o historiador Jeffrey Russell, durante as perseguições às bruxas entre 1450 e 1750, aproximadamente 110 mil pessoas foram torturadas e cerca de 60 mil pessoas foram executadas. Há autores que colocam esses números bem mais acima e outros autores que colocam o número um pouco mais para baixo. Mas uma coisa é certa: dentre essas dezenas ou centenas de milhares de pessoas, havia homens, havia inclusive membros da igreja, havia também crianças, mas sobretudo havia mulheres. A caça às bruxas não foi contra as bruxas, ela foi contra as mulheres. E cabe aqui também uma reflexão importante. Quantas mulheres são mortas até hoje por conta de uma cultura absurdamente patriarcal? A caça às bruxas começa a declinar em meados do século XVII e praticamente se extingue no século XVIII, ficando só alguns casos em lugares isolados. Isso porque uma revolução filosófica e o pensamento científico surgiam na Europa, assim como uma série de pensadores intelectuais. Para esses pensadores céticos e racionalistas, os eventos misteriosos e espirituais sempre tinham uma explicação material. Então, acreditar em coisas fantasiosas como os milagres de Deus ou a existência de bruxas que voavam era um absurdo. E aí começa a bruxaria a ser vista como uma superstição, como uma piada. Começam também a surgir os movimentos zombeteiros de paródias dos supostos sabás das bruxas. E é daí também que vem o fato de que hoje em dia a bruxaria não é levada a sério por muita gente. De ter gente que acha que é uma piada, de ter gente que acha que é ridículo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma herança da Inquisição, que são essas pessoas que falam que a bruxaria é do demônio, quando nem foi a bruxaria que inventou o demônio, a gente também tem essa herança iluminista, a gente também tem esse olhar debochado das pessoas que não levam a sério, das pessoas que acham que é uma coisa boba, que acham que é uma besteira. Mas no final do século XIX, no entanto, o interesse pelo ocultismo começa a aumentar. Então começam a surgir os Rosacruzes e as sociedades mágicas, secretas e semi-elitistas. Elas estavam adquirindo cada vez mais prestígio. Seus membros eram grandes magos, estudiosos, ocultistas e notáveis escritores. Alguns até meio excêntricos, né? E assim surgia a alta magia, que criou diversos elementos da magia cerimonial e desenvolveu grandes estudos de numerologia, tarô, astrologia, formas de invocações e muitos outros sistemas e doutrinas ocultas que uniam simbolismos cabalísticos, alquímicos, pitagóricos, da feitiçaria antiga e entre muitos outros. Dentre esses grandes magos, destacam-se o francês Eliphas Lévy, autor do livro Dogmas e Rituais de Alta Magia, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, e também os magos da Ordem Hermética da Aurora Dourada, um movimento ocultista da Inglaterra. E a Aurora Dourada contava com nomes bem conhecidos como Aleister Crowley, Arthur Waite e Pamela Smith. Inclusive, Arthur Waite e Pamela Smith foram os co-criadores do tarô de Rider-Waite ou tarô de Rider-Waite-Smith. E, gente, embora muitas mulheres tenham participado desse apogeu do ocultismo dentro dessas sociedades secretas, esse é um movimento no qual os nomes masculinos se destacaram mais no fim das contas, pelo menos na época. Tanto que a alta magia é conhecida como a magia dos magos. Em contrapartida, a magia das bruxas, aquela magia natural, antiga, mais simples, que usava as ervas, os elementos da natureza, orações e encantamentos, é chamada pejorativamente de baixa magia. Os povos rurais, em sua maioria, nem sequer sabiam ler e escrever. Os conhecimentos eram empíricos, passados de geração em geração. Mas pode ter certeza que essa magia da terra, ela pode ser simples o que for, mas você pode ter certeza que ela é bem poderosa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é uma conversa exclusiva sobre as diferenças entre alta magia e baixa magia. Eu vou deixar aqui na descrição para se caso você queira se aprofundar nessa parte. E aí, depois dessa ascensão do ocultismo, vai começar a surgir um movimento que vai beber dessas duas fontes e mesclar aspectos da magia natural do paganismo
com as práticas ocultistas da alta magia. E esse movimento é o neopaganismo, que tem como religião mais famosa a Wicca, também chamada de bruxaria moderna. O neopaganismo teve várias ondas e vertentes, e ele vai se encontrar com o movimento da nova era também. E dentro disso, muita coisa vai acontecer até chegarmos a todo o cenário que nós temos hoje na bruxaria. Mas essa fase mais moderna da bruxaria, que é o surgimento do neopaganismo, merece um vídeo exclusivo para ela. Mesmo depois de tanto tempo, a bruxaria ainda enfrenta estereótipos e intolerância religiosa porque muitos não sabem os vários capítulos dessa história. Quando nós falamos de bruxaria, nós estamos falando sobre trazer de volta a conexão com os ciclos da natureza, a grande deusa que nós mencionamos lá na pré-história e aquele antigo paganismo de honrar os ciclos naturais. Não há nada de demoníaco na bruxaria. O Satã não foi uma invenção nossa, ele não é de uma mitologia pagã, não é da bruxaria. E antes de eu ir embora, eu também quero deixar muito claro que o meu objetivo com esse vídeo não é desrespeitar ou desmerecer qualquer crença cristã, mas sim informar sobre essa histórica intolerância religiosa e silenciamento da mulher. Até porque eu acredito que a maioria dos cristãos também não conhecem essa história. E eu conto com você para compartilhar esse vídeo e fazer essa informação chegar a ainda mais pessoas. Sim, nós ainda sofremos muito preconceito, embora a gente não tenha mais as fogueiras da Inquisição, nós temos as fogueiras virtuais, mas aos poucos nós podemos mudar isso. E a melhor coisa para combater essa ignorância é o conhecimento. Estudem a história da bruxaria, busquem todos esses autores que eu falei aqui. E aí sempre que alguém vier falar alguma coisa como bruxaria é do diabo, bruxaria é besteira, você vai poder ter contra-argumentos para falar. Você vai poder combater esse tipo de pensamento que é tão arcaico, que é tão errado e que aos poucos, sim, eu e você vamos conseguir mudar.